Olá, meu nome é Elson Vidal Martins Júnior, eu sou professor de gastroenterologia da Universidade Metropolitana de Santos e hoje nós vamos falar sobre o rastreamento do carcinoma hepatocelular. Para se entender então o conceito e a necessidade de rastreamento e de monitoramento dessa importante doença, é necessário então a gente saber o que é o rastreamento ou screening. Trata-se então da aplicação de um teste diagnóstico que permite a detecção de uma doença num estágio onde uma intervenção terapêutica promova a redução da morbidade e principalmente da sua mortalidade. A partir daí, você então, em uma determinada população, aplicando esse teste de uma maneira contínua, através então do monitoramento, consegue atingir esse objetivo. No carcinoma hepatocelular, o monitoramento é recomendado. Os critérios para o rastreamento são que essa doença deva ser então um problema de saúde pública, deve haver então uma população-alvo a ser avaliada, o tratamento da doença oculta, ou seja, antes do surgimento dos sintomas, deve oferecer vantagens comparado ao da doença sintomática. Esse teste de screening ele deve ser disponível e deve ser custo-efetivo. E também deve ser aceitável para a população que vai ser avaliada e para os profissionais da área de saúde. A partir do momento da detecção de determinado achado, deve haver então um procedimento de convocação padronizado e esse teste ele deve ser então acurado na população avaliada. A respeito do carcinoma hepatocelular, trata-se de importante problema de saúde pública. É o quinto câncer mais comum nos homens e o nono nas mulheres. Em 2012, estima-se que ocorreram cerca de 800 mil casos de carcinoma hepatocelular. O câncer hepático é a segunda causa de morte relacionada ao câncer. Os fatores de risco para a ocorrência do carcinoma hepatocelular são sexo masculino, idade, indivíduos que têm ALT persistentemente elevada, aumento da alfa-fetoproteína e insuficiência hepática. A população-alvo para o rastreamento são os indivíduos com cirrose independente da causa. No caso da hepatite C, a partir de fibrose avançada, ou seja, grau de fibrose F3, pacientes cirróticos por doença hepática alcoólica, pela cirrose biliar primária, por deficiência de alfa-1-antitripsina e pela doença hepática gordurosa não alcoólica, que acontece então a partir da esteatose hepática. Indivíduos também com hepatite autoimune devem ser monitorados quando desenvolvem cirrose. Outra importante população a ser avaliada são os portadores de hepatite B. Nos homens asiáticos acima de 40 anos, nas mulheres asiáticas a partir dos 50 anos, nos indivíduos africanos a partir dos 20 anos, indivíduos que também têm história familiar de carcinoma hepatocelular, nos indivíduos com hepatite B não cirróticos, aqueles principalmente com carga viral elevada e com atividade inflamatória mais importante. E, obviamente, nos cirróticos por hepatite B. Os critérios e as recomendações das principais sociedades, da Sociedade Americana e da Sociedade Europeia, seriam, então, utilizar principalmente a ultrassonografia no intervalo ótimo de 6 meses. Os testes de screening disponível que nós temos, além da ultrassonografia, a alfa-fetoproteína, que é um biomarcador, é um exame que carece de uma sensibilidade melhor, com um balanço ótimo entre sensibilidade e especificidade a partir de 20 nanogramas por ml. Tá? A utilização da alfa-fetoproteína parece ser melhor quando nós temos então um monitoramento sequencial,
o paciente é o controle dele mesmo e a partir do momento ele apresenta uma elevação significativa da alfa-fetoproteína, esse paciente então deve ser intensamente mais investigado para a ocorrência do carcinoma hepatocelular. A tentativa de se agregar outros biomarcadores, como a fração L3 da alfa-fetoproteína e a desgama-carboxiprotrombina. Em associação, esses marcadores nesse sistema GALAD, então, podem agregar valor no sentido de aumentar a sensibilidade da detecção, então, do carcinoma hepatocelular. Isso foi testado, então a junção desses 3 marcadores aumenta muito a especificidade para a detecção do carcinoma hepatocelular. O exame mais utilizado, mais empregado e que deve ser utilizado na prática clínica com maior frequência é a ultrassonografia. Ele tem uma sensibilidade melhor e uma especificidade maior em relação ao marcador biológico alfa-fetoproteína. Quando você tem então um programa de screening, ele deve ser aceitável para a população que vai então empregá-lo, no caso os profissionais de saúde. Estudos de coorte demonstram que quando bem orientado, os pacientes aderem ao rastreamento, isso é rotina entre os médicos hepatologistas, o rastreamento do carcinoma hepatocelular, porém, naqueles clínicos que atendem pacientes com cirrose, isso cai bastante. Então, a necessidade de enfatizar nos médicos não especialistas que acompanham pacientes com doença grave do fígado, a necessidade de screening e monitoramento para a ocorrência do carcinoma hepatocelular. Esse racional de intervalo de 6 meses é baseado, então, no tempo em que o tumor dobra de tamanho. Quando você faz, então, um monitoramento, você consegue reduzir a mortalidade. Esse é um estudo chinês com uma grande população, onde houve uma diferença significativa naqueles pacientes, então, que eram submetidos ao controle no tocante à sobrevida. Você, tendo um diagnóstico precoce e tratando o paciente adequadamente, em estágios iniciais, você tem uma redução significativa da mortalidade, no caso aqui os pacientes tratados em estágio precoce, com aqueles diagnosticados mais tardiamente. A partir do momento, então, que você tem um nódulo hepático, se esse nódulo for menor do que 1 centímetro de diâmetro, o ideal é repetir o ultrassom em 3 meses. Se esse nódulo se mantém estável, você parte para o monitoramento semestral. Se houver um crescimento do nódulo, você vai avaliar, então, de acordo com o tamanho da lesão. Para as lesões maiores do que 1 centímetro, o ideal é se utilizar tomografia multifásica ou uma ressonância com contrastada dinâmica. E aí, se houver a avaliação, o achado de hipervascularização arterial com o washout na fase tardia, você considera então esse nódulo como um carcinoma hepatocelular. Se não houver isso inicialmente, você agrega um segundo exame que, se mostrar então esse achado, fecha seu diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Se não houver essa avaliação e persistir a dúvida, está indicada a biópsia do nódulo para o esclarecimento diagnóstico. Tá? Esse é o aspecto da avaliação onde se verifica então o washout. Quando isto é observado, a chance de carcinoma hepatocelular aumenta em 65 vezes. Tá? Atualmente se utiliza o critério Lee-Hadz, então o critério onde você vai avaliar o aspecto de washout, a cápsula do nódulo e o tamanho
do crescimento do nódulo. Quando você tem uma lesão superior a 2 centímetros, com esses 3 critérios, diagnóstico definitivo de carcinoma hepatocelular. Então, a estratégia diagnóstica do carcinoma hepatocelular, ela se baseia no conhecimento de uma população-alvo, a aplicação dos biomarcadores da alfa-fetoproteína e dos novos biomarcadores e o exame de imagem. As recomendações, então, de monitoramento são: a população-alvo para monitoramento são pacientes com cirrose e hepatite B crônica. O ultrassom é o método de screening preferencial. Alfa-fetoproteína e outros biomarcadores auxiliam. Não há evidência para o uso da tomografia ou da ressonância no screening, tá? A tomografia multifásica e a ressonância com contraste hepatoespecífico, elas então são úteis na confirmação diagnóstica. O intervalo ideal de monitoramento é semestral e o monitoramento então aumenta a probabilidade de diagnóstico do carcinoma hepatocelular com tumores menores e potencialmente tratáveis, reduzindo a mortalidade. A gente precisa divulgar o nosso site da Casa da Hepatite. Você pode encontrar então essa aula em www.casadahepatite.com.br.